Irmão Mauro, meu filho, o senhor é goiano, né? Eu vou falar a sua idade, posso? Pode, pastor, não tem problema não. O senhor tem 51 anos de idade, não parece, né? Parece um menino, rapaz. Aqui, pastor, assim ou assim? Assim tá melhor. Ainda melhor? Tá bom. Isso. Obrigado. Então, estamos aqui, né? Tentando driblar aí essa idade aí, né, pela graça do Senhor Jesus. O senhor é casado? Como é que é o nome da esposa do senhor? A minha esposa chama Elaídes. Elaídes, e o senhor tem 2 filhos. Como é que chamam eles? Maurílio e Herbert. O Maurílio eu conheço, trabalha aqui na PLAC, na minha associação, rapaz muito sereno, muito comprometido. Ele joga mais ou menos futebol, mas, mas é um excelente rapaz, eu conheço aqui. Um tratamento sempre excelente. O senhor foi batizado aos 9 anos de idade, querido? Foi isso, pastor. Os 9 anos de idade ali, é, é, na cidade que então era norte de Goiás, e hoje é Tocantins, né? Porto Nacional. Porto Nacional, conheço. Trabalhei 6 anos em Tocantins, 2 anos, 4 anos em Araguaína, 2 anos em Palmas. O senhor também, nessa carreira que o senhor tem aí como adventista, o senhor foi comportor também, né? Comportei. Quando eu completei 18 anos, assim, eu não vivi a experiência de sair da igreja, né? Mas aí estava num momento meio delicado, com algumas amizades, e um dia eu ouvi um sermão de um comportor de uma equipe que estava lá, sobre Eliseu, que sacrificou o carro, matou os bois e deixou tudo. E Deus me chamou naquele dia. E eu deixei, então, a minha profissão na época e fui comportor efetivo por 9 meses. Para você que não é adventista do sétimo dia, está conosco aqui adorando, comportor é uma pessoa, homem ou mulher, que decide se dedicar à obra missionária por meio da distribuição de material impresso, livros, né? Vai de casa em casa, de empresa em empresa. Esse é o comportor, né? Ele trabalha livros de vários segmentos, religiosos, livros sobre saúde, educação, tantos outros materiais que temos aí para disponibilizar. E uma hora eu já vi o seguinte: o senhor tem a vida impactada por mensagens, né? O senhor saiu para comportar por causa de uma pregação. E a gente vai chegar aqui daqui a pouquinho nesse testemunho, que uma outra mudança muito importante na sua vida também aconteceu por causa de uma mensagem, né? Pastor, assim, Deus, ele nos fala, né, através do seu Espírito Santo, e assim, acho que aquele momento ali foi muito especial para mim. Eu, né, não falando isso ontem, mas foi uma mudança, foi um divisor de águas, porque quando eu voltei para a minha cidade, eu nem quis ir mais para o colégio que eu estudava à noite, então foi um divisor muito bom, e Deus me protegeu de que eu avançasse com amizades que fosse me distanciar do Senhor, né, depois. Então, a comportagem foi, para mim, fundamental. Para você, e você que está nos ouvindo, você vê a importância de uma mensagem bíblica, né? Essa, como o pastor Leidivan acabou de pregar aqui, os nossos pastores tão bondosamente têm trazido todos os dias, como é importante o poder da palavra de Deus. Em São João capítulo 15 diz que é por meio da palavra que nós somos limpos. O Espírito Santo usa a palavra para nos limpar, para nortear a nossa vida. É como uma bússola, né? Dando direcionamento. E as mensagens bíblicas são muito importantes. Por isso você vê aqui na sala 57, amigo, que a Bíblia tem muito tempo aqui para ser estudada. Nós amamos estudar profundamente a palavra de Deus. Então, ela tem muito espaço, nós temos que ouvir e nos aprofundar mesmo. Muito bem, querido. O senhor hoje está morando em Anápolis e trabalha com móveis planejados, né? O senhor trabalha nessa área da marcenaria, não é isso? Hoje eu moro em Anápolis, que é uma cidade em Goiás, próximo de Goiânia, e trabalho atualmente com móveis planejados. O senhor está vivendo um momento difícil na vida do senhor, né? Recentemente o senhor perdeu um querido. Quantos irmãos o senhor tem, querido Mauro? Pastor, nós somos, ao total, 7 irmãos, né? 4 mulheres, 3 homens. E eu sou do meio, né? E foi, assim, bem alternado. Uma mulher, um homem, uma mulher, um homem.
fechando com uma mulher, a nossa caçula. E nesse processo aí, a gente realmente, a família nunca tinha tido uma perca assim grande ou próximo, como tivemos agora em 2021. Então, realmente, os nossos corações ainda está, né? Eu sei, e vai continuar assim, eu creio, com saudades, com lembranças, mas Deus tem nos abraçado, né? Deus tem nos abraçado. E eu falo isso com carinho, né, pelo cuidado de Deus para comigo, com a nossa família, que os meus pais, né, graças a Deus, eles são vivos, meu pai e a minha mãe, e foram muito barcos, né, com a perca do meu irmão, dos homens, o caçula, né. O senhor podia falar um pouquinho como é que foi essa questão da morte dele e o motivo por que ele chegou a essa situação? Olha, meu irmão, João, ele cresceu na igreja, muito dedicado à igreja, como jovem, liderança, assim, muito bom relacional e sempre as pessoas gostavam de estar na companhia dele. E em um certo momento da vida dele, ele então terminou se afastando um pouco, né, dos caminhos do Senhor, mas o Senhor providenciou um milagre muito grande para o retorno dele. Em um momento, em 2012, em Goiânia, ele então sofreu um atentado que alguém entendeu que havia tirado a vida dele. Foram 5 ou 6 tiros que deram nele, e ele estava 10 anos afastado dos caminhos do Senhor. Com isso, ele retorna para os braços de Jesus e volta, então, ali para a cidade de Porto Nacional. Ele casa, e assim, tudo agora estava muito bem, ele participando de RCC, e assim, eu mesmo fui em um RCC em Palmas, e eu vi ele cantando na bandinha, então muito, assim, a gente estava muito feliz. Com a vinda da pandemia, né, algumas coisas começaram antes um pouquinho, ele nunca foi muito de saber lidar com finanças, né, recursos, a gente percebia isso. Assim, um pouco esbanjador, gastava muito, e em um certo momento, então, a gente percebeu que ele estava um pouco triste e não comunicava muito com a família. E, ao saber o motivo, ele então passou para a gente que ele estava com dívidas. Né? A família reuniu, nós reunimos, nós, os irmãos, atendemos ele nessa questão, fizemos até um empréstimo, e o que ele falou que estava devendo, tinha agiotas, a gente então pagou, né? Na época ali, em 2020. Ele então voltou a estar alegre e tal, mas depois, no início de 2021, no final de 2020 para 2021, ele já estava novamente dando sinais de que algo não estava bem. E diante desse quadro, a gente procurava conversar com ele, mas ele ficou um pouco redio, né? Ele dizia para a gente que estava envergonhado, porque a gente tinha ajudado e ele tinha voltado novamente a contrair dívidas. E dentro dessa situação, chegou o mês de fevereiro de 2020, em uma noite que a gente sentiu muito forte a necessidade de procurá-lo. Nós passamos o dia, eu lembro como hoje, era uma segunda-feira, a minha irmã que mora em São Paulo, uma irmã que mora ali em Porto Nacional, uma que mora em Goiânia, e a gente ligava para ele e não conseguia. Então eu liguei para a esposa dele, conversei com ela, e ela falou que ela também pouco tinha conversado com ele naquele dia. E aquele dia era uma segunda-feira, foi uma segunda-feira, e a gente ficou até meia-noite tentando falar com ele, e sem nenhum sinal. E neste momento, então, nós oramos, intercedemos muito, buscamos a Deus, mas, assim, algo estava tão forte, dizia que, como eu disse para o senhor ontem, eu até desliguei o celular quando eu fui dormir, por cerca de 1h da manhã, porque algo estava dizendo assim, que quando eu ligasse o celular, teria uma notícia que não seria uma notícia que fosse agradável. E quando eu liguei o celular na terça-feira, ali por volta das 8 da manhã, a minha sobrinha já me ligou, ela estava tentando falar comigo, e a pergunta dela foi: tio, o senhor soube o que aconteceu com o meu tio? Eu falei: não, mas pode falar, o que aconteceu? Ele falou: se prepare, e eu falei: não, pode falar, porque o meu coração está já, assim, avisado, né, que algo viria.
E ele foi encontrado morto, e não foi só encontrado morto, mas ele foi encontrado enforcado. Então, naquele momento, assim, foi muito, assim, algo foi muito forte, né, para todos nós. E aí a gente já foi se comunicando. E as coisas foram, então, a gente teve que sair daqui rápido enfim. E qual razão? A gente já tinha uma notícia de que ele estava envolvido com alguma situação de pirâmide financeira. Pirâmide financeira, tinha voltado novamente a contrair dívidas com agiotas, e depois, então, assim, resumindo a história, as coisas foram, então, se revelando que ele entrou em uma espiral, né, de dívidas com agiotas, com pirâmides, e também, para tentar resolver a situação, na mente dele, ele entrou em jogo de azar, né? Baralhos, cartas, essas coisas assim. E chegou um momento que ele não suportou, e o laudo médico, né, disse que ele foi encontrado enforcado, e depois a perícia médica disse que ele realmente se enforcou. Então, o seu irmão, por questões, certamente existem outras que não estão reveladas, ele sabia disso, mas a forte pressão financeira e o desejo de ter mais e mais e mais acabou levando o seu irmão a má administração e não conseguir controlar isso ao ponto de tirar a própria vida para se ver aliviado disso, né? Assim, como em alguns casos, né, ele não deixou nada, né, não escreveu nada. A única fala, por exemplo, da minha cunhada foi que ela conseguiu falar com ele rapidamente ao telefone às 19 horas, e ele só falou que ele iria chegar tarde, que ela fosse dormir na casa da mãe dela e que ela perdoasse ele, né? Então, assim, essa fala a gente ficou sabendo ainda antes, e nada mais de informação, só depois que a gente ficou sabendo, né, algumas questões que foram chegando, pessoas falando de valores, né, e a gente, então, não tem condições, né, graças a Deus que não houve tensão em relação a isso, né, e a perca maior é a vida, e a gente está lidando com isso, superando. Mas a minha irmã de São Paulo também lida com isso por algumas questões de achar, né, o inimigo, além de tirar a vida, né, a gente entendeu que naquela noite ele venceu, né, ele foi mais rápido, que isso é o que a gente percebe hoje. Ele deixa marcas, né, feridas. São em nós, na família toda, as perguntas, né? A gente deixou de fazer algo para ajudá-lo, né? Então, assim, é muito forte. Essa questão ela é muito forte, né? Mauro, nós lamentamos a morte do seu irmão, comungamos aqui com seus sentimentos de perda e vou pedir à sala que interceda por sua família para que o bálsamo do Espírito Santo possa acomodar essa dor, né? Fazer com que vocês sejam fortalecidos no Senhor. Amém. Perder um irmão já é difícil. Perder um irmão numa situação dessa é muito mais complicado ainda, né? Imagina aí a esposa, a família, todo um contratempo, muito, muito, muito incidente, muito forte mesmo, como você mesmo disse. O que nos faz pensar é a administração da nossa vida, sabe? Por isso, colocar Deus em primeiro lugar é fundamental. Queridos, nós não podemos recorrer a outros recursos para solucionar as questões da nossa vida, senão a Deus em primeiro lugar. Quando nós fazemos isso, nós entramos em barcas que certamente nos levarão ao declínio. E ele provavelmente tentou resolver suas questões financeiras por outro caminho, senão pela dependência em Deus. Que o Senhor esteja realmente com a sua família, viu, querido? Com seus pais ainda vivos, graças a Deus, com seus irmãos aí, com a esposa, com a família como um todo. Nesse contexto, você conheceu a sala, né, Mauro? Foi nesse contexto que você recebeu o link da sala. Pastor, é algo totalmente divino. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a sala. Nada. Tá? A única sala que eu ouvia falar é um livro que um pastor escreveu, né? A Sala,
Então, assim, muito interessante, né? Então, foi febre ali numa época no colégio. E aí, de repente, no dia 10 de março, menos de um mês depois ali do ocorrido com o meu irmão, uma amada amiga, irmã querida, a irmã Joana, né? Eu até mandei mensagem para ela ontem, falou, estou orando por você. Né? Ela mandou o link, só falou assim, Mauro, mandou à noite, olha, esse aqui é um movimento de oração, ele é muito bom, tem testemunhos especiais, muito lindo, assiste para você ver, você vai gostar. Ela só colocou assim. Aí no outro dia eu já cliquei e já entrei ali, olhei um pouquinho, assisti o culto, vi um testemunho muito forte, eu não sei se foi no primeiro dia, mas assim, na primeira semana nós tivemos o testemunho da Márcia, né? A querida Márcia, um beijo para ela. Tivemos depois o testemunho da irmã que perdeu o filho, foi no presídio, e assim, aquilo ali foi muito forte. Tivemos o testemunho do pastor também, né, que ex-presidiário, e assim, eu fui agrupando. Só que em algum momento entrou a pipoca, e eu via falar da pipoca, só que eu tinha que sair para trabalhar, e em algum momento eu via falar Maurílio, e eu fiquei surpreso com aquilo. Maurílio? Eu pensei, será que é meu filho? Mas então eu não via a pipoca, né? Eu não via, né, pelo tempo que... E depois eu falei, não, eu vou ver essa pipoca para saber quem é esse Maurílio. Foi interessante isso. Então, e quando eu vi a pipoca, eu falei, gente, mas que gritaria realmente é isso aqui? É uma gritaria aquecidíssima, querido. Uma benção. Mauro, você entra na sala, começa a receber as bênçãos, como todos nós temos recebido aqui neste ambiente, onde o Espírito de Deus comanda as atividades aqui, as ações, e você começou a mandar o link para pessoas, mas você tinha uma resistência, você não resistia à ideia de fazer sua lista de transmissão. Eu entro na sala e eu começo a ver, eu falo, não, isso aqui é muito bom, isso aqui é um lugar agradável, e assim, a gente já participou de outros momentos, né, mas não duradouro assim, por exemplo, 40 madrugada, a gente participa dela, mas parece que depois da 50ª, das 50, a gente já não está mais. Né? Então, a gente participa disso. Semana de oração depois, né, por exemplo, em colégio, a gente participou ali de umas 40 semanas de oração, então é muito bom, mas depois vai indo, tudo volta à rotina, o que seria normal. Mas aqui fui continuando. E aí eu fiz as camisetas, mandei no grupo da igreja, alguém quer camiseta e tal? Não houve muita manifestação, mas eu mandei fazer. Depois a irmã manifestou e a gente, então, compartilhou. Levei camiseta para minhas irmãs, mas aí ficava mandando um link para, assim, 5 pessoas, mandava ali umas 20 só. Porque é só de 5 em 5 e tal. E todo dia eu estou falando, faça a sua lista. Gente, mas como que eu vou fazer essa lista? Eu não vou fazer essa lista, eu vou fazer do meu modo. Aí está, né? Nos almofados, né? Na igreja. E aí eu ficava resistindo. Eu vou fazer do meu modo, vou fazer do meu modo. Eu vou mandar o link só para quem eu quero, só para os meus amigos. E então um dia o Espírito Santo me pegou e falou assim, faz o link, rapaz, faz a lista. E eu recebi uma informação da moderadora, da Aline, abençoada, explicando como fazia a lista de transmissão. Ela mandou até um videozinho. Parece que teve uma outra irmã que gravou o vídeo e mandou explicando passo a passo. E aí eu recebi esse vídeo. Falei, não tem como, vou ter que fazer. Aí vi o vídeo, passo a passo, clica aqui. E aí eu falei, eu vou fazer. Deus, um dia, à noite, o Espírito Santo falou assim, faz. Eu deitei na cama ali, fui colocando. Eu tenho 2 contatos, tem um da empresa e o outro pessoal, cada um com 256. Tem mais, mas eu só separei esses 2. E aí criei essas 2 listas, com 256 nomes cada uma, e disparamos. Aí acabou. Pastor, eu senti um alívio tão grande, depois que eu fiz essa lista e mandei, eu tirei assim, um fardo em cima de mim, que eu sentia que algo estava faltando. Eu estava em falta com algo, compromisso da sala principal. Você que está ouvindo esse testemunho, amigo, faça a sua lista de transmissão. Claro que todo o poder vem do Espírito, toda a centralidade nessa sala é em Cristo Jesus, mas ele só pode usar aquilo, ele pode usar o que ele quiser, mas a maneira como ele decidiu trabalhar conosco é que há uma união do esforço divino e humano. A nossa parte humana é espalhar o link, a parte divina é convencer que as pessoas entrem. Então, o Mauro demorou um pouquinho
mas deslanchou, e dessa lista, ele já tem estudos bíblicos que ele faz com pessoas, inclusive com uma irmã afastada, que quando o link demora um pouquinho, essa irmã que está afastada, Mauro, cadê o link? Cadê o link? Então, já existem pessoas sendo muito abençoadas pelo ministério do Mauro aqui dentro da sala 57. Eu mostrei a igreja dele, toda ornamentada. Ali atrás, é onde você está vendo, são tapetinhos de oração que ele mandou fazer, inclusive mandou um para mim de presente, está ali, tem orado com ele. Muito obrigado, Mauro, pelo presente. Já recebi aqui, mostrei na vigília, né? Que você mandou no dia da vigília para mim. Muito obrigado. Ali atrás, né? São tapetinhas e camisetas que ele tem ali. Tem algumas aqui ainda que eu vou levar, né? São das minhas irmãs do Tocantins. Eu vou lá já e vou levar os delas, né? Os tapetinhos delas, né? Fiz para toda a família, né? Vocês estão vendo aí, eles devem estar na sala assistindo, né? E aí já estão aqui os tapetinhos delas. O meu está aqui, Maurão, ó. Bênção pura, pastor. O meu tapetinho de oração está aqui, viu? Olha aí uma sugestão para você, ó. Faça o seu tapetinho de oração, uma bênção aí, lembrando nosso quarto de guerra. Mauro, a gente poderia falar um monte sobre a sala aqui, o que ela está fazendo na sua existência, mas nesses próximos 15 minutos, Mauro, eu quero retroagir. Vamos voltar um pouquinho, nós estamos em 2021, mas em 2015, 16, 17, você passou por um problema muito sério. Você trabalha com marcenaria, marcenaria é um trabalho pesado, né? E você descobriu que estava com hérnias de disco e que essas hérnias estavam lhe causando contratempo. Todos sabem que quem tem hérnias sofre bastante dores, etc. Nesses anos de 15, 16, 17, sua vida mudou completamente, porque você trabalhava de forma fixa, com um salário fixo, com toda uma estrutura em volta desse salário, dessa vida, e você teve que sair do trabalho fixo para a informalidade, para o trabalho de autônomo, né? Então, tudo aquilo que você tinha como rendimento, estrutura, de repente, você perde isso junto com a chegada do tratamento da coluna. E você se vê numa situação bastante delicada nesses anos de 2015, 16, 17. Nesse caminho em que você descobre a coluna e muda de status profissional, da formalidade para a informalidade, você assiste uma mensagem. Por isso que eu te disse que os sermões têm muito poder na sua vida, né? Você ouve uma mensagem de um pastor. Qual foi o desafio que ele fez para você nesse contexto que eu acabei de falar com os amigos que estão ouvindo aqui? Pastor, a gente terminou, e eu vou responder agora. Só quero falar o seguinte, ainda da lista, nós temos uma irmã, que é a Cláudia, eu vou falar o nome dela, ela deve estar no YouTube, acho que ela não conseguiu entrar pelo Zoom. Também o esposo, o pastor Josué, também deve estar assistindo, que eu mandei para ele mensagem, um abraço para eles. Aí em Belém, né, no Pará. A Cláudia, então, ela, através do link que eu mandei para ela criou 7 listas de transmissões. Ela manda para mais de 800 pessoas. Então, assim, é uma bênção. Depois eu creio que o senhor vai colher também o testemunho dela aí em outro momento, né? Ela manda para 800 pessoas, a Cláudia, né? Esposa do pastor. Mais de 800 pessoas. Né? Esposa do pastor? Pastor Josué. Josué Martins. E pastor Josué, muito obrigado pelo apoio. Cláudia, que trabalho lindo esse, né? 800 convites diários para que as pessoas estejam neste ambiente recebendo a bênção de Deus. Um grande abraço. Quero contar o seu testemunho aqui na sala também. Voltando lá para os 15, 16, 17... Então, nesse contexto aí, eu até anotei algumas questões aqui. Por exemplo, 2015, eu fiz 3 cirurgias. Olha só, pastor, eu fiz 3 cirurgias. E eu, muito agitado para trabalhar, se eu falei disso para o senhor, que essa agitação de querer não deixar as coisas faltarem na minha mão. Então, eu fiquei de repouso dessas cirurgias. Numa delas, eu contraí infecção e depois Deus me protegeu. E então, quando foi em 2016, o Maurílio casou. E nesse processo do casamento, em janeiro, quando eu voltei de férias, trabalhando muito, então descobri o problema da coluna. Minha coluna travou, que eu tinha que pegar a perna e, para entrar no carro, levantar a perna esquerda e colocar dentro do carro. Procurei, então, um médico. E ele, de cara, já me afastou por 3 meses. E depois mais 3 meses. E depois mais 2 meses. Então, no total, eu fiquei 8 meses, o que se fala encostado, né? Por problema de coluna, fazendo tratamentos, fazendo hidro, e enfim.
Quando, então, cessa o INSS, e eu volto, porque o médico tinha dado a seguinte orientação: você não pode pegar mais do que 5 quilos de peso. Então, trabalhar agora com marcenaria, com móveis pesados, como que eu vou fazer? Então, nesse contexto, a gente termina tendo grandes preocupações. E aí, o que fazer? Então, no período que eu estava enfermo, vamos dizer, afastado, e trabalhando no colégio, eu fui desafiado, né? A gente vivia uma vida um pouco, vou falar a verdade, tem uma expressão meio capenga, né? Eu só mal conseguia viajar, chegar de férias, pagar as faturas, conta do cartão, carro financiado, e, sabe, aquela situação, não era, né, um negócio muito limitado. E aí eu falei, eu tenho que tomar uma posição. Então, reestruturando a vida, eu, então, eu sou desafiado, eu tinha um pacto de oferta de 5%, e isso já há algum tempo, muito tempo. Dízimo, graças a Deus, Deus me deu força para ser dizimista, fiel, mas a oferta era 5%. E de vez em quando eu ouvia a pregação, inclusive já tinha sido líder de mordomia, com 5% de oferta. E o pastor Denis, um dia num culto à noite, querido pastor Denis, amigo, falou assim, desafiou: olha, eu sou mordomia. Ele falou, faça uma experiência do segundo dízimo. O segundo dízimo é o quê? 10% de oferta. 10% de dízimo, 10% de oferta. E quando eu ouvi aquilo ali, eu fui balançado. Falei, gente, eu estou numa situação... E ele usou a seguinte frase: faça a experiência por 6 meses. Se depois de 6 meses você tiver o mesmo ou pior do que você está agora, você pode deixar o compromisso. Né? Você pode deixar. Essa fala é interessante, né? 6 meses... Mas, assim, não é que eu fui provar por 6 meses, eu pensei, mas eu fui tocado mesmo a avançar. E falei com a minha esposa quando cheguei em casa, falei, amor, vamos fazer aqui o seguinte, eu estou pensando em aumentar a minha oferta. Ela, mas logo agora, que a gente não tem muita perspectiva, eu acho que não é o momento. Eu falei assim, esse é o momento. Né? Exatamente quando a gente não vê perspectivas. E ali, a partir daquele momento, já cravei ali, pela graça de Deus, oferta também 10%. Deixa eu só entender o que está acontecendo aqui. Você deixa o seu trabalho formal, salário fixo, estrutura que envolvia saúde, moradia, e você perde tudo isso por situações e agora vai viver de forma autônoma. Significa, você não tem certeza do seu salário, o dinheiro do aluguel tinha que ser conquistado com o trabalho de todo dia ali, desse novo tipo de trabalho. E ao invés do senhor lançar mão da sua oferta para pagar contas, que obviamente elas chegaram, o senhor e a sua esposa aumentam o seu pacto de 5% para 10%, de maneira que o senhor devolve 10% de dízimo e 10% de oferta, em uma situação que o senhor estava perdendo rendimento. Irmão Mauro, parece que isso é loucura. As coisas do reino são loucura mesmo, pastor. Qualquer pessoa que não seja espiritual está olhando dizendo assim, isso vai dar errado. O homem com problema na coluna, deixando um emprego formal com estrutura para informalidade, que vai depender de mercado e etc. Isso vai dar errado. Bom, Mauro, o pastor disse, prove a Deus, se em 6 meses estiver do mesmo jeito, eu só vou te fazer uma pergunta, nós vamos para o ponto final só agora, mas vamos voltar para aqui. Está do mesmo jeito ou melhorou tudo? Imagina, pastor, eu acho que nunca vai estar do mesmo jeito, né? Porque Deus tem provado que ele não é. Aprendemos nessa lição, ele não tem netos, né? Ele só tem filhos. Então, vamos começar a contar algumas coisas que Deus foi fazendo. Você saiu, então teve que procurar uma casa para morar. Você contratou o aluguel com alguém, com o dono de uma casa, pagou o aluguel e, por circunstância, você não pôde ir morar lá. O que o dono do aluguel fez com o dinheiro do aluguel? Você pediu de volta, ele devolveu ou não? Eu aluguei uma casa, paguei na época R$500, e aí a gente estava ajustando ali para mudar aquela coisa toda, e demorou uma semana, um pouco, e não mudava, e surgiu a necessidade de falar, não vamos ficar mais aqui, vamos mudar para Anápolis. E aí fui falar com ele, olha, não vou ficar mais com a sua casa, porque a gente vai mudar para Anápolis. Não, ok,
tudo bem. E o dono tem um comércio, aí ele dirigiu lá para o caixa, puxou a gaveta, tirou os 500 reais e me deu. Eu falei assim, não, mas não, pode ficar tranquilo. Fica tranquilo. Você nem morou na casa, isso aqui tem muitas pessoas que querem alugar. Que é isso? Queridos, olhe, observe bem como Deus é fiel quando nós estabelecemos fidelidade com Ele. Preste atenção. O Mauro não tinha lugar para morar, quer dizer, ele estava saindo de uma estrutura fixa para uma estrutura variável, da formalidade para a informalidade. E ele realmente estava sem lugar para morar. Mauro, apareceu uma chácara. Eu queria que você contasse essa bênção para eles aqui. Então, aí nessa mudança, porque a minha esposa precisaria fazer uma cirurgia, e a gente então estaria vindo para Anápolis, iríamos mudar para cá, e aí era tudo muito rápido, a cirurgia estava marcada, e então a gente tem um casal, uma família amiga, né, irmãos mesmo, obrigado se estiver aí, a Jo deve estar ouvindo, e aí, assim, eu liguei para ela e falei, amada, é o seguinte, a chácara como que está? Está desocupada, a casa de vocês? Porque tem como se abrigar a gente por 30 dias? Eu pedi mesmo, porque no momento de desespero, vamos assim dizer, tem como abrigar a gente 30 dias? Aí ele, tá, ok, vou falar com a mamãe, e já deu logo a resposta, e a gente já mudou para cá, trouxemos as coisas, mudamos num dia, no dia a minha esposa fez a cirurgia, e ficamos em casa, tranquilo. Assim, mas não é uma chácara, ela é dentro da cidade, praticamente, né? E ali, a gente ficou sabendo depois, pela mãe dela, a irmã, Júlia, ela falou assim, você pode morar na chácara enquanto você precisar. Falei, como assim, não? Você não tem casa ainda, eu sei que você vai precisar de comprar uma casa, ou fazer uma casa, não se preocupe, mora aí enquanto você precisar. Eu falei, gente, enquanto eu precisar, e não vai pagar aluguel. E, de repente, de manhã, chegava o rapaz para cortar grama. Eu falei assim, irmã, mas eu tenho que cortar grama. Não, pode deixar, nem a grama, eu vou pagar. E eu ficava constrangido com aquilo. Então, ao fundo tem uns tanques de peixe, e ali a gente dá pescoço de tilápia ainda. Você não tinha lugar para morar. Porque banheiro, piscina. Então, enfim. E Deus providencia uma chácara e você mora lá. Você me disse 14 meses sem pagar aluguel, até você ter condições de sair dali para já com um pouco de estrutura. Queridos, veja, ele, quando perdeu o rendimento, ele se propôs a aumentar o seu pacto. Deus é o Deus que provê todas as coisas. As histórias podem ser diferentes. Você, inclusive, pode passar por muito mais dificuldades que o Mauro passou. Mas que Deus é fiel, não tenha dúvida. Ele cuida da gente. Quer ver uma coisa? O Mauro decidiu, então, abrir o próprio negócio. E ele fez uma sociedade. Essa sociedade não foi muito bem sucedida, né, Mauro? Porque ela foi uma sociedade com uma pessoa que não tinha a mesma fé que você, deu um certo trabalho, né? Pastor, a gente já tem, né? Nós sabemos da orientação bíblica, né? Sobre julgo desigual. Mas porque assim, eu tentei, na minha mente, eu estava tentando, hoje eu entendo, eu estava tentando burlar a situação. O que acontece? Apareceu um cidadão, também da minha profissão, e ele estava com dificuldade, né, de pagar aluguel e tal, e eu queria mudar para um ponto maior. E eu falei, não, então é o seguinte, vamos dividir, você tem os seus clientes, eu tenho os meus, vamos dividir o espaço, cada um cuida dos seus clientes e tal. E aí nós fizemos esse meio acordo aí. E nisso aí, ele só pagou o aluguel o primeiro mês, não teve condição, os clientes dele sumiram, não sei como, e eu assumi. Além de assumir o aluguel, eu ainda tinha que dar trabalho para ele ainda, pagando ele para trabalhar comigo, porque ele ficava ali dentro e... Então, eu ainda tive que dividir dos meus clientes para ele. Passou-se um ano nessa situação, e aí, quando terminou o ano, que estava vencendo o contrato, eu chamei ele e falei assim, amigo, não vai dar. Como que vamos fazer agora? Porque ele falou, não, eu não tenho condição, e enfim. E nesse processo aí, eu falei, eu vou desistir desse negócio e vou mudar para outro, que é aquilo que eu falei com o senhor. Você decidiu montar uma borracharia. O negócio não estava bom, né, Mauro? O pacto aumentou, rendimento, aluguel agora só na sua mão. Você me disse que você teve medo de avançar, porque era instável, você não tinha clientes, Anápolis era uma cidade desafiadora para você, o seu filho estava fazendo faculdade ainda, você ajudava o filho, quer dizer, era um momento ruim, o negócio não deu certo, o aluguel ficou na sua mão e você tinha aumentado o seu pacto lá para um segundo dízimo. Até que você disse que teve um domingo DP, né?
Eu tive um domingo DP. Aqueles que chegam na vida, né, de todo ser humano, né? Elias também teve um momento desse. E ali, nesse domingo DP, quando eu fiquei afastado, eu fiz alguns cursos ali, fiz 2 ou 3 pelo Sebrae. E entre eles eu fiz um de empreendedorismo. E aí eu falei, no final, eles então pedem para a gente simular uma empresa, um negócio. E ali eu, entre coisas e outras, eu tentei falar, uma borracharia, né? Eu tinha alguma facilidade para comprar pneus e tal, falei, vou montar uma borracharia. Mas veja bem, se eu não conseguia fazer móveis, eu ia conseguir mexer com borracharia. Olha a ideia, né? Então, assim, mas eu montei toda a estrutura da borracharia, coloquei o nome, tudo, enfim, concluí o curso. E isso ficou na minha mente. E como o espaço que eu estava locado era um espaço bom e era numa avenida, numa rua movimentada, a entrada para vários bairros, eu pensei, rapaz, isso aqui dá para fazer uma borracharia boa aqui. No meu domingo DP, eu fiquei aqui em casa deitado, literalmente, coloquei um colchão na sala, fui para o YouTube, ficava ligando e vendo em empreendimentos e tal, e me deparei com uma borracharia Conceito, chamada Conceito, Gourmet, essas coisas aí que estão no auge hoje. Falei, esse negócio é interessante. Só que eu não tinha força para nada. Na realidade, não tinha força, estava desanimado, e aí eu cheguei, na segunda-feira, abri a loja, lá no centro, onde eu pagava os R$ 1.000 de aluguel, e ali eu fiquei pensando, né? E na mente aquele negócio, eu mudo, não mudo, como que vai ser? E aí deu assim umas 10 horas da manhã, aparece alguém, uma moça simpática, né? Jovem senhora, e começamos a conversar. Ela queria pouca coisa, queria só um pedaço de metal lá. E aí nós conversamos, e conversa vai. Ela falou que era arquiteta. Eu perguntei, falei, olha, você é arquiteta, e já acendeu dentro de mim. Tem alguém que trabalha para você? Um marceneiro e tal? Ela respondeu assim de uma forma, eu entendi, né? Ela falou, não, eu não trabalho assim e tal. Ela estava dizendo que ela trabalhava, né, para uma empresa. E aí ela explicou, e eu falei para ela, olha que legal. Ela falou assim, lá, inclusive, precisa de marceneiro, porque o pessoal não gosta muito de trabalhar, prestar serviço, porque trabalhar à noite, né? É depois que o shopping fecha, etc. E você toparia? Eu falei assim, claro, claro que sim. Ela falou, lá é só por indicação, e assim, eles pagam direitinho, mas eles pagam só depois. Você... E aí explicou as coisas para mim, eu falei, ok, pode indicar o meu nome. E aí eu atendi ela saiu. Depois, uma meia hora depois, meu telefone toca, já era a pessoa do shopping. Falou, olha, falou o nome, me indicou você e tal, e perguntou algumas coisas, fez ali uma pré-entrevista, e assim, e daí, então, eu fui lá para ver o trabalho e começamos para fazer, então, o orçamento. E ela explicou direitinho, falou, olha, aqui é licitação, são 3 fases, você entra no sistema, tem que baixar, você vai respondendo até chegar ao final. Falei, ok. E aí eu comecei a sonhar com aquilo. E fiz o primeiro orçamento, não era nem na minha área diretamente, né, na área de estofados, mas eu tinha um parceiro, né, tenho um parceiro, né, um amigo querido, deve ver depois também aí, o Tibúcio, meu primo. E aí, assim, convidei ele, e o fato é que quando ela me ligou um dia, falou assim, olha, o seu orçamento foi o vencedor. Pastor, eu quase caí para trás. Foi o vencedor. Porque isso foi em 2019. Essa empresa que contrata você é um shopping que faz os serviços todos por licitação, né? Para quem apresenta o melhor preço e a melhor qualidade de trabalho, vence a licitação, e você venceu a licitação naquele período de R$ 23 mil para fazer o da praça de alimentação. 2019, o meu primeiro licitação. Olha, esse valor eu não tinha visto ainda em contrato, né? Então, R$ 23.900. Foi a licitação. O que ela foi buscar na sua marcenaria mesmo, a arquiteta? Ela foi buscar um pedaço de cabide para o guarda-roupa dela. Eu lembro até hoje, era 53 centímetros. Aí ela falou, eu falei, ok. Aí eu perguntei para ela, mas quem que vai colocar para você? Ela falou, eu mesmo coloco. E eu fiquei surpreso, falei assim, mas você coloca? Eu falei, eu sou arquiteto. Foi nesse contexto que surgiu. Eu sou arquiteto. Falei, gente, legal. Você acha que quem é que levou essa senhora lá na sua marcenaria, querido? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Esse contrato ajudou o Mauro
a se organizar financeiramente e daí começar a construir sua clientela hoje em Anápolis, que é uma clientela de pessoas de excelente nível. Que hoje, evidentemente, o Mauro já conversou com a esposa de que estão reduzindo a aceleração do trabalho e farão apenas aquilo que estiver ao alcance das mãos, porque ele tem um número de pessoas que pedem o trabalho dele hoje acima da capacidade que ele tem para servir essas pessoas. Ele fez um pacto do dízimo dele e de um segundo dízimo quando ele não tinha recursos. Hoje, o Mauro goza de uma situação estável no seu trabalho, mesmo lidando com as dificuldades da coluna, que às vezes dá uma travada e ele tem que tomar cuidado com isso. Mas só para você ter ideia, queridos, como é que Deus abençoou a vida desse moço, eu vou mostrar para onde Mauro foi recentemente, porque era um sonho do coração dele. Esse menino nasceu missionário, né? Nasceu missionário, e eu vou mostrar o Mauro, que saiu da formalidade para a informalidade, cheio de medo, porque era uma situação nova, tendo aumentado o seu pacto para um segundo dízimo. O Mauro foi para a África, amigo. Foi fazer missão na África. E vou falar para você, por conta própria, viu? Por conta própria. Camarada que não tinha... Aqui é o Mauro, a filha, é a esposa, né? Duas irmãs. Duas irmãs, né? O Mauro Duas e as irmãs. irmãs aqui. Queridos, Lindas. veja que coisa extraordinária. E também muito forte, como o Mauro acabou de falar para a gente. Um irmão dele decide não confiar em Deus e, conhecedor da palavra, decide resolver suas questões financeiras de outras maneiras. Infelizmente, a espiral e aconteceu essa tragédia com ele. Já o Mauro e a esposa decidem confiar plenamente em Deus. E quando não há recursos, eles aumentam o seu pacto. Uma coisa que Mauro me disse é muito interessante. A esposa disse, mas não temos perspectiva. O Mauro disse, é quando não temos perspectiva que temos que avançar. Achei isso extraordinário, Mauro, na sua fala. É quando não temos perspectiva que temos que avançar. Deus enviou a arquiteta, que enviou o que fez você ir para a licitação. Hoje, depois da pandemia, estão novamente reaquecendo. Eles gostaram tanto do seu trabalho que eles não fazem licitação mais. Você é contratado direto pelo shopping, né? Você é o marceneiro exclusivo daquele shopping. Eles fazem, né? Como toda empresa, tem os trabalhos que são em uma forma de emergência. Então, eles aprovam os pedidos de forma emergencial. E, assim, eu tenho ouvido isso, que eles falam, olha, a gente precisa fazer, faz para a gente e atende a gente. E, graças a Deus, inclusive, eu era para ter ido ontem para lá. Antes de ontem e ontem à noite, como Deus conduz as coisas, né? Quando eu vou, no outro dia, eu não estou ninguém, né? Só que aí estava tão acelerado que ontem à tarde, quando o senhor me ligou, eu estava em casa. E eu era para ter preparado o carro para a noite e hoje, então, eu não estaria aqui. Mas aí eu decidi. Tem mais coisas aqui no seu testemunho que a gente poderia explorar, mas deixa eu perguntar uma coisa. É claro, queridos, que o Mauro é fiel, ele busca ser fiel em todas as áreas da vida dele. Não é só na questão do dízimo e da sua fé. O Mauro decide ser fiel em todos os aspectos da vida dele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Se Deus não conseguir tocar no seu dinheiro, dificilmente ele vai conseguir tocar no seu coração. Porque dinheiro é um problemaço. A gente, ser humano, gosta muito desse negócio. A gente gosta muito disso. E se Deus não conseguir fazer com que você seja fiel no seu dízimo, no seu pacto com Ele,
dificilmente você será fiel em todo o restante da vida. Mauro, vamos para a parte final do nosso testemunho. Eu queria que você fizesse um apelo para eles, de um homem que tinha uma boa estrutura, que saiu para a informalidade, da certeza para a incerteza, e hoje tem sua clientela confirmada, tem contratos importantes, ajuda muitas pessoas, porque a gente não vai falar aqui, não precisa disso, mas além do dízimo e do pacto de 10%, o Mauro ainda ajuda muitas pessoas, porque o Senhor tem dado rendimento para ele. O que você poderia dizer, Mauro, para os irmãos que estão aqui conosco, para os amigos não adventistas, vale a pena ser fiel a Deus também com dízimos e com um pacto constante, coerente? Vale a pena? Pastor, assim, se não valesse a pena, a gente já estaria no lucro. Vamos assim dizer, se não valesse a pena. Mas é tão maravilhoso a gente receber de Deus quando a gente levanta. Por exemplo, hoje eu trabalho, eu não sinto nada. Sinto raramente, como você falou, algum momento ou outro, quando eu faço a minha coluna, a Zélia disse que eu falava que eu tinha, eu não sei se eu tenho que voltar, né, para fazer os exames, porque Deus cuida de mim. Então, Deus cuida da nossa vida. E aí, quando eu falo isso, eu tenho aqui, por exemplo, a questão que eu gosto muito de falar sobre ela, sabe? Se eu não estiver na mão de Deus, eu vou estar na mão de quem? De quem eu vou estar na mão? Então, só Deus. Então, amado, eu quero te falar o seguinte, eu também passei por medos. Passei por muitos medos. Por exemplo, quando eu fui para Angola, eu falei, pastor, eu tinha um dinheiro para trocar o carro. Eu havia falado que eu iria passar 20 dias de férias lá nos meus pais. E, de repente, eu tirei as minhas férias para ir fazer missão, sabe? E como Deus mudou a minha visão em relação a isso. E não faltou nada. E nem vai faltar. Então, talvez a gente não vale a pena você lançar mão, de repente, para tentar cobrir algo, achando que depois você vai resolver. Não vale a pena. Não vai resolver, vai virar uma bola. Eu notei aqui algumas coisas, por exemplo, história. Eu fui desafiado um dia com a seguinte frase: faça a experiência e daqui tantos 6 meses, se tiver pior, você volta. Então, eu quero te desafiar hoje, assim como fui desafiado. Faça experiência com Deus. Porque é Ele quem nos dá primeiro. Eu gosto muito de frases, né? Eu gosto muito de frases. Frases e também frases de chamado. Por exemplo, tem uma frase aqui da sala que ela já era dita antes. Essa frase, o pastor Itaniel, eu ouvi dele, ele falando, pessoas precisam de pessoas. Ok, pessoas precisam de pessoas. A sala diz, eu preciso de você. Então, assim, pessoas precisam de pessoas está na terceira pessoa. Quem é a pessoa que precisa de pessoa? Então, a frase da sala é, eu preciso de você para ser feliz. Então, assim, essa ressignificação dessa frase, ela é muito boa. Tem outra frase também que eu gosto muito, e eu me sentir assim, diz, todos, em algum momento, somos largados à beira do caminho. Essa é a grande verdade. Largados feridos. E aí a frase complementar é, para cada ferido à beira do caminho, há um samaritano. Então, assim, em qualquer momento nós vamos nos pegar ou sendo o ferido à beira do caminho, ou sendo o samaritano. Então, eu em algum momento, fui o ferido à beira do caminho. Eu fiquei ferido emocionalmente, fiquei ferido nas minhas dúvidas, mas Deus enviou os samaritanos para me acolher. E hoje, eu preciso ser um samaritano. Tá? Desaguar. E só mais uma frase, pastor. Essa está neste livro aqui, no 3º capítulo. Tá? 3º. 1º reino. A frase, ela diz que não é tolo aquele que dá o que não pode manter para garantir o que não pode perder. Né? É uma frase muito forte de um mártir, né, Eliante? Então, o que eu não posso manter? Eu não posso manter na minha vida. Então, não é tolo, é o mesmo que é sábio. É sábio aquele que dá aquilo que não pode manter. Então, a vida eu não posso mantê-la. Para não perder o quê? Aquilo, né? Que é para ganhar aquilo que eu não posso perder. E aí a grande pergunta de Jesus, que é a última frase, o que dará o homem em troca da sua alma?
é o que dará o homem em troca da sua alma. É Marcos 8:36. Que dará o homem em troca da sua alma. Então, hoje, eu percebo isso. E eu coloquei no meu coração, Deus colocou, não eu, o Espírito Santo, que assim como eu trabalhei 22 anos de forma formal e a gente tinha férias, mesmo ela chegando, a gente está bem, né, bagunçado financeiramente às vezes, eu coloquei no meu coração que eu também, na minha empresa, eu vou tirar férias. E eu tirei férias, a primeira fui para Angola, foram realmente 30 dias, foram 16 dias em Angola, e agora já estou com outra missão que eu vou fazer no Pará, em novembro. Então, as minhas férias serão sempre um ano, as minhas férias não vai ser para pescar peixe de tanque, vai ser para pescar homens. Esse é o meu compromisso hoje com Deus. E pela graça de Deus, os recursos da viagem do Pará já estão todos reservados, porque Ele tem cuidado de mim e Ele cuidará de você. Ele cuidará de você. Tenho 4 coisas para te dizer, meu amigo. Eu te amo, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, amado. Amém, pastor. E eu também tenho para dizer para você, para sua esposa, para todos aqui da sala, tá? Eu te amo. Você é a parte visível de Deus. Eu acredito mais em Deus porque você existe, porque toda essa igreja virtual e palpável, né, existe. E eu preciso de você para ser feliz, preciso de todos para ser feliz. Tá? Assim, é uma dádiva de Deus. Pessoas precisam de pessoas. Eu preciso de você. A frase pessoas precisam de pessoas se torna melhor quando eu preciso de você para ser feliz. Bem, muito obrigado, Mauro. Foi uma inspiração ouvir você e ver como Deus conduz a vida daqueles que confiam nele. Queridos, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de confiança. Deus guia a vida dos que confiam nele. O Mauro decidiu confiar quando não tinha recursos. Vou dar mais, vou testar, eu vou me testar, eu vou me desprender. Eu queria terminar esse testemunho com um pensamento só. Ele sabe por quê? É importante você ir para uma área desafiadora. O dízimo, o senhor já disse quanto é, 10% do seu rendimento. Mas ir para uma área desafiadora na área da oferta, do seu pacto, sabe por quê? Porque vai chegar uma hora nessa história aqui da humanidade que nós vamos ficar sem nada. Tá entendendo? Tudo será retirado de nós. Nossa casa, nosso carro, nosso emprego, nosso direito de ir e vir. Está para frente isso aí. Daqui a pouquinho vai acontecer isso. Sabe essa estabilidade toda que você tem, que eu tenho? Sabe tudo que nós estamos apegados? Vai desaparecer. Tudo isso será tirado de nós, pelo Estado. Está aí na frente. Vai chegar um momento que vamos perder tudo. Amigo, se você estiver confortável no que diz respeito à sua entrega do seu dinheiro para a obra de Deus, se você não se desafiar hoje a se desprender disso, na hora que você tiver que largar tudo e tudo lhe for tirado, você não sairá. E pode ser que você se torne uma estátua de sal. Essa é a história, né? Olhou para trás. Olhou para trás. Não é uma questão de dinheiro. É uma questão de confiar e se desprender. Porque tudo aquilo será tirado. Mas lembre-se, daqueles que confiam em Deus, receberão a glória da eternidade, com todos os seus galardões. Amém. Glória a Deus, né, amigo? Glória a Deus. Se você não é ainda dizimista, seja. Se você não é um pactuante, seja. Seja fiel em todas as áreas da sua vida. Irmão Mauro, o senhor podia fazer uma oração para a gente, querido? Sim, pastor. Tem umas irmãs que estão pedindo oração aqui. Tem a irmã Graça está pedindo oração, tem alguns que estão fazendo contato. Assim, a gente está aqui hoje, nós temos um desafio, eu quero pedir oração. E se de repente também, né, lógico, não vou perder esse momento, de repente o seu coração for tocado, mande também junto com a oração uma doação para a nossa igreja. Nós estamos construindo a igreja aqui, pastor. Estamos retomando a construção para a honra e glória do nosso Deus, aqui na cidade de Anápolis. É um grupo e queremos estar dentro dela até o final do ano. Tá? Então, aí, pode pegar o meu contato e a gente vai conversando. Tá bom? Mocinho,
Eu só dizer para eles que essa parte não estava combinada. Eu não vou deixar. Nós, Sempre sai fora dessa parte, né? nós não fazemos campanhas financeiras aqui, porque eu não posso privilegiar um e não, privilegiar, e não dar oportunidade a outros. Mas Amém. está tudo Desculpa. certo. Desculpa, então. Vamos orar? Faz a oração, por favor, querido. Faz a Vamos oração. orar. Para que Deus cuide de nós. Pai amado, obrigado pela tua bondade, pela graça da vida, pela tua proteção. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela salvação. Obrigado pelo Calvário. Obrigado pela tua ressurreição. Obrigado pelo teu Espírito Santo que o Senhor concedeste a nós. E obrigado pela essa certeza que o Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, como é bom estar aqui, nesta comunidade de amor, essa comunidade tão especial, comunidade de pessoas que confiam em Ti, pessoas que estão experimentando a Tua mão protetora, a Tua mão guiadora. Senhor, nós não fazemos porque queremos receber, nós o fazemos porque já recebemos das Tuas mãos a Tua salvação, o Teu cuidado. E neste momento, Senhor, eu te agradeço por esse testemunho, pequeno testemunho, mas de grande significado para a minha vida. Se ele tocou o coração de alguém, por favor, Espírito Santo, dê poder para que esse teu filho, essa tua filha, seja vencedora ao tomar uma decisão de confiar mais em ti, de dar mais um passo, de estar colocando a sua vida totalmente em suas mãos. E continue conosco. Abençoe, Senhor, o pastor Wagner, a sua esposa, a sua família. Abençoe cada membro dessa comunidade de amor aqui, a Sala 57. Entregamos em tuas mãos nossa vida. Hoje é o 6º dia, o dia da preparação. Que possamos desfrutar do desejo de entrar no teu templo sagrado, no templo que é o teu santo sábado, e nele estarmos diante do teu altar, vendo e contemplando o teu rosto. Nós oramos, nós pedimos, já agradecendo, porque sabemos que iremos receber, porque o fazemos confiado nos méritos de Cristo Jesus e na comunhão do teu doce e meigo Espírito Santo. Amém e amém. Eita, glória a Deus! Obrigado. Deus te abençoe ricamente, amado. Bênção pura, mistura, pastor. Foi uma bênção, foi uma bênção. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia com alegria, Bom dia com alegria, pastor.